Agora um alerta, muitos brasileiros estão colocando a vida em risco, ignorando a importância da vacinação. O índice do medicamento contra a poliomielite, por exemplo, está abaixo do recomendado. E o sarampo, que era uma doença considerada erradicada, está de volta com surtos no norte do país. Os médicos chamam a atenção para a necessidade dos adultos tomarem a vacina. É de graça, basta uma simples picada e, segundo os médicos, não há mais risco de pegar a doença. Mesmo assim, é baixa a procura pela vacina tríplice viral, que imuniza contra o sarampo. Marta é um exemplo de como a adesão ainda é pequena, apesar do quadro preocupante da doença no país. Ela nunca procurou a unidade básica de saúde que frequenta para tomar a vacina. Geralmente a gente previne mais as crianças, né? E a gente adulta acaba se esquecendo. No Amazonas, a falta de imunização se tornou um problema grave de saúde pública. O estado já confirmou 271 casos de sarampo. 2 crianças que apresentavam sintomas da doença morreram na semana passada. O menino de 7 meses e a menina de 9 meses não tinham sido vacinados. Eles moravam em áreas com índices elevados de casos suspeitos. São 1.840 ao todo em investigação. O Amazonas decretou estado de emergência por 6 meses. Para tentar conter a epidemia da doença, agora a campanha de vacinação vai ser estendida para os adultos. Em Manaus, quase 18% dos casos são de pessoas entre 20 e 29 anos. Agentes de saúde estão passando de casa em casa para vacinar a população. A gente chega nas casas e às vezes percebe que os adultos, as crianças já estão vacinadas, mas os adultos, ainda tem muita gente que não tomou a vacina, que não tem cartão, e aí a gente faz a vacina, já fornece o cartão para ele naquele momento, e aí a gente mantém a nossa área em controle. Roraima é outro estado da região norte que enfrenta um surto de sarampo. Já tem 200 casos confirmados da doença, e o número de notificações passa de 400. No Rio Grande do Sul são 7 casos confirmados e o Rio de Janeiro já tem um caso com resultado preliminar positivo e outros 4 casos sob investigação, o que mostra que a doença avança pelo Brasil. O sarampo era uma doença controlada no país até 2 anos atrás. Tanto é que o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus em 2016. O problema é que de lá para cá a cobertura vacinal caiu muito. Hoje, o índice de crianças vacinadas contra a doença no país está em 77%, quando o ideal é 95%, segundo o Ministério da Saúde. Abaixo desse percentual, qualquer pessoa sem a vacina fica vulnerável à doença porque o poder de circulação do vírus é maior e as consequências podem ser graves. Uma doença que complica com frequência com pneumonias, infecções, encefalites, doenças que podem muitas vezes levar ao óbito essas crianças. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que o sarampo já foi um dos responsáveis pelas taxas de mortalidade infantil no país. Mas o controle da doença levou a uma falsa percepção de que não é mais motivo de preocupação. As vacinas acabam sendo vítimas de si mesmas, ou seja, elas diminuem, elas reduzem tanto as doenças, fazem desaparecer doenças, então a percepção de risco diminui. As pessoas deixam de procurar a vacina, não acreditando ou não se importando com a gravidade que essas doenças podem acontecer. Tanto é que o Solival nunca se preocupou com isso. Alertado para o risco, ele recebeu a vacina ontem, logo depois de ser imunizado contra a gripe. Eu, por acaso, vim até o posto de saúde e recebi a informação, então tomei a vacina de sarampo. Mas exemplos assim são raros entre os adultos, faixa etária que costuma ter cobertura vacinal menor que a das crianças. Historicamente, a gente tem observado que o adulto acredita que a vacina é para criança, né? E hoje nós temos um calendário de vacinação, o Programa Nacional de Imunizações tem um calendário de vacinação que abrange desde a criança até a pessoa com 60 anos ou mais. Na faixa etária entre 12 meses e 29 anos, a vacina da tríplice viral, que imuniza contra sarampo, cachumba e rubéola, exige a aplicação de 2 doses. Na faixa etária entre 30 e 49 anos, 1 dose basta. É muito importante que o calendário vacinal seja completado. Uma vez iniciado o esquema, primeiras doses muitas vezes não são suficientes para desencadear uma proteção adequada. A mesma preocupação existe para outras doenças consideradas erradicadas, como a poliomielite. O Brasil não registra casos há 29 anos, mas o índice de vacinação atual no país é de 88%,
abaixo dos 95% recomendados pelo Ministério da Saúde. Se nós mantivermos baixas coberturas vacinais, existe o risco da reintrodução da poliomielite no país. Por isso, a necessidade de mantermos a nossa população vacinada, as crianças menores de 5 anos vacinadas contra a poliomielite.